Vamos a mais um vídeo no qual nós vamos tratar do capítulo 15 do livro de Gênesis. Gênesis 15. Aliança de Deus com Abrão. Ainda é Abrão o nome dele, ainda não foi mudado o nome. Desde o capítulo 12, né? No capítulo 11 de Gênesis, tem aquela história de Nimrod, a Torre de Babel. Nimrod, Caim, Nabucodonosor, todos esses grandes homens que surgiram, tiveram síndrome de Deus. Eles se achavam o prometido que Deus falou com Eva lá e Adão e tal. Vai nascer um que vai resolver isso aí. Aí eles achavam que eram eles. Só que não é nenhum deles. Sabemos, temos os vídeos aí. E Deus veio tratando com Abrão. Teve aquela passagem de Ló, Abrão e Ló, o sobrinho dele, que ele adotou como filho. Ló teve uma escolha errada, né? Fez uma escolha errada e Abrão fez a escolha certa. Caladinho, quietinho. Quietinho, não puxou o tapete de ninguém, não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, não deu opinião a ninguém. E agora vem aqui a recompensa no capítulo 15. Além das promessas que ele já tinha ouvido lá no capítulo 13, no 12 e etc e tal. No capítulo 14 mesmo ele teve um encontro com Melquisedeque, né? Melquisedeque é Cristo, é Deus. Que honra. E Ló. Não, Abrão é um chato, cara, chato da poxa. Meu pai é um chato. Meu pai é um monstro. Aí vem um monstro lá na rua, o traficante, e te adota como pai. O mentiroso, o adúltero, te leva pro motel lá, te adota. Então vem agora aqui a recompensa de Abrão, da obediência, a aliança de Deus com Abrão. Tranquilinho lá. Capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Deus faz isso, falou com Jó, falou com Jacó, falou com Noé, falou com o próprio Caim. Por que você fez isso? Está aí em vídeo aí, logo no começo, na playlist, os primeiros vídeos da playlist. Por que você fez isso, rapaz? Porque você não se converteu, Falou com Daniel, capítulo 1, Daniel 10, 1. Falou com todos, falou com os profetas do passado. Fala hoje com a noiva, falou com o profeta William Branham, falou com Deus não morreu. Deus não está morto. Isso é certo. Para alguns mortos, ele está morto. Mas Deus não. Ele mesmo não. O que é que ele prometeu? Ele disse: não tenha medo, Abrão. Fique calmo. Eu sou o seu escudo. Olha só. Abrão tinha acabado de sair de uma guerra. Capítulo 14. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Vejam só, a obediência a que leva. A princípio, inicialmente, parece ruim a obediência. Mas o fim dela está aqui, ó. Aí Abrão perguntou: ó Deus, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, o Damasceno, meu mordomo. Porque Deus não prometeu a herança aqui, grande será a sua herança. Mas ele tinha que ter herdeiros legítimos. Ló não era, mano. E poderia até ter sido, ganhar alguma coisa, mas queria independência. Não, eu quero ficar livre, eu não quero saber de pai, nem de marido, nem de nada. Sou eu. E nem eu quero me casar com mulher, não quero filho, não quero ter família.
Prefiro estar na rua, no mundo, na cachaça. Mas aí, no versículo 3, Abrão, ainda falando, acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Abrão, falando com Deus, com o Criador. Quer mais? É o que a obediência produz. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, não será Eliezer. Fique sabendo, Abrão. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Sairá do seu ventre. Abrão com 75 anos, algo assim. Já velho, né? Sem virilidade mais. E Deus faz essa promessa: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: venha cá que eu quero reforçar a sua fé. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você conseguirá contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Abrão é o justo, hoje, até hoje, o pai da fé. Porque ele simplesmente creu contra todas as possibilidades. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Tudo que você estiver vendo é seu. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Aí Deus diz a ele, dá a ele um passo a passo para que ele faça, que mostrará o sobrenatural, que é o sacrifício. Hoje o sacrifício é Cristo, o sacrifício cabal, mas antes de Cristo tinha esse sacrifício aqui, como eu vou ler agora, que é o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou, colocou lá inteirinha. Nesse tempo, nesse íntere, que Abrão estava fazendo essas coisas e até Deus se revelar, aqui tem uma lição. As aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, falcão, águias, etc. e tal, para comer a carne do sacrifício que estava ali. Mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, ele passou o dia fazendo isso. Abrão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas, isso não foi por acaso, e apavorantes. Ele entrou no terror, no medo, no psicológico. Então o Senhor lhe disse: saiba por visões. Numa visão, o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Deus já estava aqui vaticinando, falando a Abrão o que ia acontecer lá no Egito. O povo passou lá. Até o ano Deus dá, os anos, vê só. Saiba que os seus descendentes serão... Nem tinha nascido, nem Isaac.
tinha nascido. Isso é profeta, espírito profético. Nem Isaac tinha nascido. Então Deus diz: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. O povo de Israel ficou lá no Egito 430 anos. Saíram de lá. Esse 30 é um período de saída, de ação. Mas os 400 anos se cumpriram. Deus dá até a data. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Tudo isso se cumpriu. Nem Isaac não tinha nem nascido ainda. Filho de Abrão. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, morrerá em paz, e será sepultado em boa velhice. Você viverá bastante e morrerá em paz. Você não terá uma morte perturbada. Você não terminará, não terá um fim trágico. E terminará em paz e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Puxa vida, meu Deus do céu. Deus está aqui dizendo a Abrão, antes de tudo acontecer, esse é espírito profético, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Lá na frente, no Novo Testamento, Cristo fala sobre isso. Mateus 26, 32. Mateus 26, 32. Que ainda não chegou a medida, não atingiu. Olha só quanto tempo. Acho que uns 2.500 anos depois disso aqui. Lá há 2.000 anos atrás, 2.500 anos mais ou menos depois desse acontecido aqui, Cristo fala sobre isso em Mateus 26, 32. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogo, um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Ali é o sinal. Se tem sacrifício, tem sinal de Deus. Se você se condiciona a servir a Deus, você larga a prostituição, larga a bebida, a mentira, a imoralidade, a imundície, independente do que as pessoas falem, independente do que os amigos digam, independente do que a mulher fale, até a mulher, independente do que o marido, que é a pessoa mais próxima, você se propõe a servir a Deus, vem a recompensa. Então naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, isso tudo são povos que hoje são nações. Então essa terra aí não é do sistema, entendeu? Não é do sistema. Essa terra não pertence aos milionários, aos Illuminatis, aos governantes, a quem quer que seja. Pertence a Deus, primeiro, e Ele dá a quem Ele quiser. Simplesmente isso. Então Ele está dizendo aqui, eu vou dar essa terra, a terra dos queneus, que são povos que hoje são nações, dos quenezeus, povos que hoje são nações, dos cadimuneus, povos daquela época que hoje são nações, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Tudo isso aqui são povos daquela época, 2.000 anos até Cristo, mais 4.500 anos atrás. Esses povos hoje são nações, pertencem, são de Deus, e Deus dá a quem Ele quiser. Inclusive não, Ele dá aos herdeiros, filhos de Abrão,
que hoje é Abraão. Você crê? Você é filho de Abraão pela fé? Você crê no sacrifício de Cristo? Você faz o sacrifício aqui, os animais, que hoje é você que se sacrifica com a sua vida? Você herdará a terra. Shalom Adonai.